Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aí vamos refletir sobre a palavra de Deus nessa segunda-feira. Gostaria de começar um novo tema com você, falando sobre viver totalmente na dependência de Deus. O livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 10 diz: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E também o livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 e versículo 2 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É sobre isso que eu gostaria de refletir com você nesse dia, nessa segunda-feira, viver aí totalmente na dependência de Deus, né? Refletindo aí sobre esses temas. É de suma importância que eu e você vivamos na dependência de Deus. A maioria das decepções que nós temos na vida é porque nós colocamos a nossa dependência em pessoas e não no próprio Deus. E por isso enfrentamos talvez em nossas vidas tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações, né? E muitas vezes pelo simples fato de vivermos na dependência de tantas outras coisas que não é o nosso Deus. E o nosso Deus está interessado em nos ajudar a viver em sua dependência. Uma pergunta para nós pensarmos: o que aconteceria hoje comigo e com você se aquilo que é natural parasse de acontecer, né? Se aquilo que é natural na minha vida e na sua hoje parasse de acontecer, o que aconteceria conosco? Qual seria a nossa reação? Qual seria as nossas decisões? Em qual área da sua vida que você reconhece hoje que ainda não está vivendo na dependência de Deus? Qual área você ainda precisa entregar para o Senhor para viver totalmente na dependência dele? Tem pessoas que vivem na dependência da família, né? Estão tão apegados ali. Creio que não é errado você ter uma dependência da família, mas quando você coloca a família acima de Deus, então essa dependência se torna uma coisa frustrante. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e viver na dependência dele. Então tem pessoas que elas colocam a política, né? Nós estamos vivendo aí um ano político. Esse ano aí é um ano de política, daqui a alguns dias, né? Não sei se falta mês ainda, mas daqui a alguns dias nós estaremos aí acontecendo aí as nossas votações. Então, mas tem pessoas que vivem na dependência da política, depende da política para poder viver. E isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que nos atrapalha e nos atrapalha muito. Tem pessoas que vivem na dependência do trabalho, trabalham tanto e esquecem de outras coisas que são mais importantes do que o trabalho. Não que o trabalho não seja importante, mas viver na dependência do trabalho te sobrecarrega, te frustra e deixa você desapercebido de outras situações que estão ao seu redor e que também merecem a sua atenção. Tem pessoas que vivem na dependência da igreja, né? Tem pessoas que se frustram por situações dentro da igreja, tem pessoas que desanimam de continuar na igreja porque vivem na dependência da igreja e quando acontece alguma coisa, né? Quando acontece algo que está talvez fora daquilo que a pessoa estava esperando, ela se decepciona e acaba abandonando aquilo que Deus tem para ela, né? Através da igreja, porque vive aí na dependência da igreja. Tem pessoas que vivem na dependência dos filhos, né? Muitas pessoas vivem aí em prol dos filhos, né? Os filhos já cresceram, já estão criados, já formaram famílias, já são pais, né? Já têm uma vida já, mas existem pessoas que vivem na dependência dos filhos. Então isso também pode acarretar várias situações para nossas vidas. Eu e você precisamos formar um hábito em nossas vidas de viver exatamente na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus em primeira instância, viver na dependência da sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5, né? Salomão nos convida a fazer isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Às vezes nós achamos que sabemos muita coisa e na verdade nós não sabemos nada. E aqui Salomão, um dos homens mais sábios, né, de toda a história, ele nos aconselha a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade humana, mas buscar realmente essa confiança de todo o coração
no Senhor. Viver na dependência da sabedoria de Deus é sempre estar disposto a seguir o conselho de Deus. É estar disposto a andar na direção de Deus acima de qualquer custo. Será que eu e você estamos dispostos a viver a sabedoria de Deus acima de todas as coisas e a qualquer custo? Será que em determinados momentos da vida nós não queremos olhar para os nossos próprios conhecimentos, né, a nossa própria achologia, o nosso próprio achismo e achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa e esquecemos de viver na dependência de Deus? O conselho aqui no livro de Provérbios, através de Salomão, um dos homens mais sábios, é que nós venhamos confiar de todo o nosso coração no Senhor. Segunda opção, precisamos viver na dependência da força de Deus. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 28 e 31 diz: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Viver na dependência da força de Deus. Quantas vezes nós achamos que a nossa força é o suficiente para podermos vencer, as situações do dia a dia, vencer aí as problemáticas que nós enfrentamos e esquecemos de viver aí na dependência da força de Deus. Enquanto nós vivemos na dependência das nossas próprias forças, nós vamos nos sentir fracos, cansados, sobrecarregados e vamos chegar aí ao desânimo, Agora, quando nós vivemos na dependência da força de Deus, nós somos renovados. Nós podemos até nos cansar, mas o Senhor nos renovará. Ele nos dará forças para podermos continuar. Ele nos tirará do momento do desânimo para que nós possamos avançar. Por isso é importante que eu e você venhamos a viver na total dependência da força de Deus. O que nós almejamos para as nossas vidas é necessário viver na total dependência da força inesgotável do Senhor. É nele que está toda a força que eu e você precisamos para podermos dar continuidade à nossa vida e para podermos conseguir chegar em lugares mais altos. Em nome do Senhor Jesus. O livro de Salmos, capítulo 27, o verso 1, o salmista diz que o Senhor é a nossa força, é a força da nossa vida. Então, muitas vezes nós nos sentimos desgastados, sem forças para continuar, mas o salmista aqui nos encoraja a lembrar disso. O Senhor é a nossa força, é a força da nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos assim então lembrar sempre, que nós precisamos viver na dependência da sabedoria de Deus. Nós não podemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas viver também na dependência da força de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa buscar a sabedoria do Senhor durante essa semana e que a força de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.